Quando a polícia entrou na casa do Dr. Álvaro Menezes, o cheiro de formol era tão forte que ninguém conseguiu ficar. Mais de 10 minutos lá dentro. Na prateleira, havia dezenas de recipientes de vidro. Dentro deles, fragmentos, tecidos, órgãos, e algo que ninguém conseguiu identificar de imediato. Um dos investigadores disse que, por um instante, jurou ver bolhas subindo, como se algo dentro daqueles frascos ainda tentasse respirar. Durante anos, o Dr. Álvaro Menezes foi sinônimo de respeito. Cirurgião exemplar, professor universitário, um homem elogiado por salvar vidas e aplaudido em congressos pelo mundo. Mas o que ninguém sabia é que o mesmo homem que se dedicava a curar o corpo humano passava as noites obcecado por algo que a ciência nunca deveria tocar. Ele acreditava que a morte não era o fim, que a vida podia ser guardada e que bastava o recipiente certo, o frasco perfeito, para preservar a alma. Hoje, você vai conhecer o que foi encontrado dentro da casa do Dr. Menezes e o segredo que a ciência tentou enterrar. Os primeiros desaparecimentos passaram despercebidos. Eram pacientes terminais, pessoas sem família e voluntários de pesquisas que, supostamente, haviam assinado formulários de doação científica. Nos registros tudo parecia normal, mas os arquivos nunca batiam. Pacientes que constavam como transferidos nunca chegaram ao hospital seguinte. Nomes sumiam do sistema, datas não coincidiam. Foi só quando um enfermeiro, em um plantão da madrugada, percebeu um detalhe, que o padrão começou a se revelar. Todos os desaparecidos tinham algo em comum. Haviam passado pela sala de cirurgia do Dr. Menezes e assinado o mesmo termo de consentimento. Um documento simples, que dava permissão para o uso de amostras biológicas em pesquisas médicas. Mas ninguém imaginava que, para ele, aquele papel era muito mais do que autorização. Era uma chave. Depois de cada operação, o Dr. Menezes ficava sozinho na sala, pedindo que ninguém o incomodasse. Às vezes, o barulho do aspirador continuava por mais de 1 hora. Outras vezes, não se ouvia nada, apenas o som constante do ar-condicionado e um leve tilintar de vidro. Na manhã seguinte, o leito do paciente estava vazio e o prontuário carimbado como alta hospitalar. Mas alta para onde? Ninguém soube responder. A casa do Dr. Menezes parecia normal. Livros, fotos de família, prêmios, certificados. Mas atrás da estante da biblioteca havia uma parede falsa. E atrás dela, uma escada que descia para o porão. O ar ali era denso, umidade, formol e algo indefinível. Um cheiro que misturava corpo e tempo. Quando os investigadores acenderam as luzes, as sombras revelaram o impossível. Prateleiras inteiras cobertas de frascos de vidro. Grandes, pequenos, alguns quebrados, outros intactos. Dentro deles, pedaços. Tecidos. Mas em alguns havia algo mais. Cápsulas pequenas, cada uma com um nome e uma data. Algumas com etiquetas escritas à mão. Preservado. Outras, simplesmente numeradas. Ao fundo, sobre uma mesa cirúrgica, encontraram uma poltrona reclinável, lâmpadas cirúrgicas e um monitor antigo ainda ligado. O monitor mostrava linhas vitais, mas nenhum corpo estava conectado. Os peritos disseram que sentiram algo estranho ali. Um zumbido no ouvido, como se o ar vibrasse com uma frequência que só eles podiam ouvir. Um deles contou que, quando passou a lanterna sobre um dos frascos, o líquido se moveu como se algo dentro reagisse à luz. Foi nesse instante que perceberam. O doutor não apenas colecionava corpos, ele acreditava estar guardando as próprias almas. E em cima da bancada, encontraram uma anotação simples, escrita com letra trêmula. A carne morre, a essência flutua. O porão foi lacrado naquela noite, mas alguns frascos jamais foram abertos. Entre os pertences do Dr. Menezes, os investigadores encontraram 3 cadernos, capas de couro, páginas cheias de anotações, diagramas e frases que os peritos chamaram de delírios científicos. Mas quem lê aquelas linhas com calma percebe que não era apenas loucura, era fé. Uma fé construída sobre a anatomia humana. Nas anotações, Menezes descrevia algo que chamava de ponto de continuidade. Ele acreditava que em cada corpo existia uma centelha de energia, uma assinatura elétrica da consciência, e que se essa energia fosse isolada no instante exato da morte,
ela poderia ser preservada. Para ele, o corpo era apenas o invólucro. A alma, uma reação química que podia ser interrompida, medida, talvez engarrafada. Ele escrevia: "A morte é o maior erro da biologia. Eu apenas tento corrigi-lo." Nos cadernos, ele citava experimentos com cobaias, depois com voluntários, mas a palavra que mais aparecia entre as páginas não era experimental, era salvação. Em uma das últimas entradas, Menezes descreveu um teste final. Ele escreveu que havia conseguido transferir a pulsação de um paciente para o líquido de conservação e que o frasco respondeu. Ele dizia ouvir ecos, batimentos e até palavras quando se aproximava. Chamava aquilo de a memória da vida. Os investigadores ignoraram as anotações, mas um dos peritos, em depoimento posterior, confessou algo que nunca saiu dos relatórios oficiais. Ele contou que, quando segurou um dos frascos nas mãos, sentiu um leve toque do lado de dentro, como se algo o tocasse de volta. Foi então que ele entendeu. O doutor não queria roubar vidas. Ele queria mantê-las por perto. A casa do Dr. Menezes foi lacrada. As prateleiras foram esvaziadas e cada frasco catalogado e numerado. O caso foi encerrado como o distúrbio mental de um homem brilhante. Mas os relatórios oficiais não contam tudo. Anos depois, um dos peritos que participou da apreensão deu uma entrevista anônima. Ele contou que durante o transporte dos frascos, algo aconteceu. 3 recipientes começaram a emitir pequenas bolhas. No início, acharam que era o movimento da viagem, mas quando a temperatura estabilizou, as bolhas continuaram. Segundo ele, dentro do caminhão, ouviram um som fraco, como se alguém batesse do lado de dentro do vidro. Eles tentaram abrir as caixas, mas o supervisor mandou lacrar tudo imediatamente. Desde então, ninguém mais teve acesso aos frascos. Oficialmente, estão armazenados em um depósito do Instituto de Medicina, Legan. Mas funcionários afirmam que, à noite, é possível ouvir um som vindo de dentro das câmaras, um som rítmico, como se dezenas de corações ainda estivessem tentando bater. E se você um dia visitar aquele depósito e ouvir algo batendo do outro lado da parede, não bata de volta.